Boa tarde. O nome do senhor é? Carlos de Laé. O senhor Carlos, você é parente de Ricardo Bastos Vieira ou de José Severino de Lima? Não. Amigo íntimo ou inimigo dessas pessoas? Não. Então o senhor está compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei. Só a verdade, Correto. Né? O senhor tem conhecimento desse empreendimento, desse lojamento que foi empreendido pelos dois? Sim, tenho conhecimento. Tem conhecimento. O senhor sabe como foi constituída a empresa Serra Branca para... Juridicamente eu não participei da Constituição, né, mas na época o que eu tive acesso foi um documento que chamava-se Parceria Intenção de Negócio, e nessa composição o Ricardo entrava com uma fazenda e a Xangai Imóveis tinha que entrar com a infraestrutura. Basicamente, né? Os detalhes, infelizmente, eu não vou lembrar. Específico, valores, essas coisas. Quem entrava com o imóvel? Era o Ricardo. Ele tinha o imóvel, né? Era dele. Era dele. Era uma fazenda antes. Que foi para lotear, né? Isso. E o senhor José Severino entrava com a infraestrutura? Quando eu vim tomar conhecimento, já existia essa decisão. Eu não participei da decisão. Já estava em andamento, né? E o senhor sabe o que havia de ser feito com relação a essa infraestrutura? Abertura de ruas, energia elétrica. Não, só pode. Energia elétrica, os postes, né, de iluminação pública. Pode deixar assim. Tá. Água. Que eu não lembro. Só. Asfalto. Não me lembro. Isso foi feito pelos... Que eu saiba, não. Até enquanto eu participei, não, porque houve até embargo, né, durante o período que eu prestei o serviço pro Ricardo. Não havia sido feito. Não. Não foi feito. Depois o senhor sabe desse embargo, né? O que foi? O que aconteceu com essa questão do embargo? Pois é, eu não participei do embargo. A minha parte era fazer um estudo financeiro, de equilíbrio financeiro do contrato. Certo. Né? Eu não tive participação no negócio em si, junto à empresa Serra Branca. Eu trabalhava para o Ricardo, então na empresa eu não tinha muito acesso a documentos, ao andamento de como andava. Não, eu sabia que existia um embargo, mas eu não cheguei a participar das soluções que foram tomadas para poder tirar esse embargo. Mas o que foi? Foi o Ministério Público? Foi o Ministério Público? O que aconteceu? Eu achava que era algum órgão da Prefeitura de Trindade, é a lembrança que eu tenho. Mas o senhor sabe dizer por que aconteceu isso, mais ou menos? Por que houve essa paralisação? Olha, eu acredito que faltou parte da infraestrutura. Não poderia comercializar os lotes sem que houvesse a infraestrutura completa, conforme deve ter sido determinado por algum órgão da Prefeitura. O senhor sabe dizer se tinha alguma questão ambiental? Sim, eu me lembro de um erro de projeto ambiental, inclusive. Mas não sei especificamente qual foi o erro. Não sabe. Mas eu sei que o problema era inicialmente ambiental, depois vieram outros, se não me engano. O senhor sabe se esses problemas foram sanados, foram resolvidos? Que eu saiba, não. Até onde eu acompanhei, não. O senhor sabe por que não foi resolvido? Não, também não saberia te dizer. O senhor sabe dizer se essas providências dependiam de quem para que fossem resolvidas? Até então, segundo os documentos que me foram passados para análise, era de responsabilidade da Xangai Imóveis. Certo. O senhor pode informar para nós se entre o senhor José Severino e o senhor Ricardo Passos, quem é que estava trabalhando mais pela questão do empreendimento, para que desse certo, para que fosse resolvido? Quem que estava correndo atrás de tudo? Quem que se interessava mais por isso? Olha, seria injusto eu dizer isso, seria injusto, porque até onde eu sei, acho, no meu modo de ver, todos tinham interesse, né? Porque todos também queriam usufruir do recurso que ia gerar, né? Eu quero saber se um deles, uma das partes, deixou para lá. Tipo assim, lavou as mãos. Isso ocorreu ou não ocorreu
O senhor que vai dizer para nós. Eu não estou acreditando, estou perguntando. Acho que num determinado momento, sim, houve não diria um desleixo, mas assim, não posso continuar. E sim, houve uma cessão dos recursos. Os recursos que eram destinados para a infraestrutura pararam de aparecer na infraestrutura. Não existia mais investimentos na infraestrutura. Mas aí eu não saberia dizer se foi por desleixo, né? Não quero fazer. Seria muito eu dizer isso. Certo. Esses recursos, de quem é a responsabilidade para aportar esses recursos? Xangai. Da Xangai Imóveis. Na intenção de negócio era claro isso. Que foi o documento que eu tive acesso. Certo. A Xangai Imóveis tem uma ligação com o senhor José Severino? Pois é, eu conheci o José Severino e cheguei até a Xangai Imóveis através do Ricardo. Eu não sei como o negócio deles juridicamente se estabelece. Eu estava como um assessor do Ricardo. Eu não trabalhava nem para Xangai nem para Serra Branca. Certo. Depois que houve essa paralisação, o que aconteceu com o loteamento? Que eu saiba, foi engavetado, vamos assim dizer, né? Eu participei até um determinado momento, depois eu meio que mudei de Goiânia, né? Saí da cidade e perdi o contato. E isso se arrasta até hoje. Então muitas coisas aí eu soube até assim, recentemente. Certo. Da situação como está, o que aconteceu naquela época, mas naquela época eu não fiquei junto para ver o resultado do fim dessa parceria, né? Dessa intenção que eles tinham de empreender o loteamento. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que todos os dois devem ter tido prejuízo, cada um o seu. Eu não mensurei nem do Ricardo e nem fiquei sabendo do Xangai. Doutor Jornal. Excelência, se a testemunha sabe informar, ou se ela participou de alguma reunião para tratar desse loteamento, juntamente com Ricardo Passos Vieira e José Severino de Lima? Como o senhor sabe? Sim, não, eu participei. Eu estive na Xangai Imóvel umas 2 ou 3 vezes, se não me engano 3 vezes, faz muito tempo, doutor. E acompanhei, mas uma negociação normal, né? Até comentei uma reunião de planejamento, não um contraste de ideias e de valores. Ainda estavam se tentando fazer um empreendimento. Nesse momento que eu participei, não havia vamos dizer, os problemas estavam sendo buscados, existe uma busca de solucionar os problemas, e não de quem era a responsabilidade em si. Eu acho até que todo mundo queria resolver os problemas. Excelência, se nessas reuniões ficava claro as obrigações de cada qual, ou seja, do seu José Severino de Lima e do seu Ricardo Passos Vieira, em relação ao empreendimento, ou seja, o Ricardo Passos Vieira, o que tocava o Ricardo Passos Vieira quanto ao empreendimento? Se ele sabe informar, se alguma coisa em relação a essa proposição? O senhor sabe dizer nessas reuniões se Sim, sempre foi desde o primeiro momento que o negócio deveria obedecer um equilíbrio financeiro, onde o Ricardo estaria entrando com o imóvel, a terra. Inclusive, na ocasião, um dos motivos que ele não queria gastar dinheiro no negócio é porque existiam outros negócios fora desse imobiliário, desse loteamento, onde eu trabalhava para ele também e fazia planejamento financeiro para outros negócios. Por isso ele não queria investir no loteamento, queria achar um parceiro que tivesse a condição de investir. E se o Ricardo aportava, ou seja, integralizou a empresa os imóveis, os aportes financeiros para realização de projetos e infraestruturas, era de quem? Até onde eu sei, houve a integralização do imóvel. Podemos posicionar a cadeira do depoente só alguns para cá? O senhor pode responder para mim, viu? Tá, desculpa. Não, só de assim. Só funcionar. Excelência, eu creio que a testemunha não entendeu, ou não foi claro. A situação é a seguinte, qual era a parte pelo que ele percebeu do negócio, em reuniões, em contatos, em documentos, qual era a parte do senhor José Severino de Lima? O que cabia a ele no empreendimento? O Ricardo entrou com a fazenda e a Xangai Imóveis, que até então eu só conhecia Xangai Imóveis.
iria fazer a infraestrutura Mas e isso aí você já falou que comercializar. estava no contrato, no início. Foi nessas reuniões, o doutor quer saber, nessas reuniões que você participou na Xangai lá. Sabe que eu me lembro, que eu me recordo, é essa infraestrutura básica, é abertura de rua, poste, água, eu não saberia dizer mais do que isso. Talvez, se não mudar a pergunta, eu não estou conseguindo Excelência, responder, né? Eu tô satisfeito em relação ao depoimento. Ok, doutor. Apenas uma indagação, Excelência. O depoente, ele explanou e mencionou várias vezes aí que a incumbência do requerido era abrir ruas, colocação de energia, demarcação, acrescentou ainda, inclusive, água e asfalto. Diante disso, o depoente ele presenciou, ele participou de toda essa negociação entre as partes, ele teve acesso aos contratos que foram firmados? Nenhum. Não. Nenhum contrato. Minha parte não era essa. É uma assessoria a um dos donos, né? Então, eu estou falando, né, durante a parte jurídica da empresa Serra Branca, eu não tinha acesso ao que a empresa fazia. E sim ao que chegava por um dos donos dela. Só essa indagação, Excelência. Só isso. Então, obrigado, senhor.